Ô, gente, vocês sabem que aqui no nosso papo a gente fala de tudo, né? E hoje eu quero conversar sobre algo que realmente muda vidas: educação de qualidade. Se você deseja abrir novas portas profissionais, crescer financeiramente ou até se reposicionar no mercado, o primeiro passo é investir nos estudos. E escolher onde estudar faz toda a diferença. É por isso que eu sempre indico a UNA, para quem quer começar uma faculdade com os pés no presente e a cabeça no mercado de trabalho. A UNA é uma das apoiadoras aqui do Papo com Elias e uma baita universidade para quem quer ir além da teoria. Só em BH são 5 unidades da UNA e muitas oportunidades para colocar a mão na massa em projetos reais, atendimentos à comunidade e atividades que desenvolvam suas habilidades técnicas e te aproximam da realidade profissional. Por isso, se você busca uma educação profissionalizante, unindo teoria e prática desde o primeiro dia, fica a dica. Acesse agora una.br e conheça mais sobre os cursos disponíveis e toda a estrutura que a UNA tem a oferecer. Muito bem, estamos começando mais um Papo com Elias e eu gosto sempre de dizer o seguinte: no início, é importante que a gente faça as ideias circularem para que os horizontes se ampliem. E não só as ideias, mas eu gosto sempre de chamar a atenção da moda circular. Eu queria agradecer muito o Brechó que me veste, que é um brechó super legal, que é o brechó Peça Rara do bairro Anchieta. Então um beijo para o Maurício e toda a sua turma, muito legal, viu? Vamos fazer, né, essa moda circular, gente. Brechó é para criança, para as mulheres, para os homens também, sem preconceito. Combinado? Muito bem. Papo com Elias de hoje, eu quero falar de cinema, mas eu quero falar de televisão, quero viajar nos anos 90, nos anos 80, mas também quero trazer para os dias atuais, para o trabalho de atores, para jovens atores, jovens diretores, e aí contar histórias, né? Histórias que fazem com que a gente amplie os nossos horizontes. E aí eu tenho o prazer de receber aqui uma turma que eu estou querendo trazer há muito tempo, que é aquela turma que faz cinema e cinema de qualidade aqui em Contagem, pertinho de Belo Horizonte, que é a turma Filmes de Plástico. E é claro que essa turma cresceu. Então hoje eles estão no Brasil inteiro e quiçá no mundo. Eu tenho prazer de receber hoje no nosso programa diretor bacana demais, muito bom, que está lançando um filme novo agora, que a gente vai falar sobre ele. É um prazer enorme receber aqui o Maurílio Martins e acompanhado pelo Maurílio Martins, o ator também desse filme, o filme Último Episódio, que é um jovem muito legal. Eu tive um papo com ele também aqui fora do ar, sensacional, que é a presença do Matheus Sampaio. Então, Maurílio, obrigado pela presença. Obrigado, Elias. É um prazer falar com você, é um prazer estar nos seus programas. Tamo junto, mais uma vez, Mais né? uma vez. Você esteve no Caleidoscópio comigo, Caleidoscópio, bastante tempo, lançando curta, lançando Contagem 2010. Isso mesmo. Que legal, cara, muito bom. E aí esse jovem maravilhoso, né, que faz um personagem sensacional, o Eric, no filme. Obrigado. Então, obrigado pela presença. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui com você. Diretamente de São Paulo. Exatamente. 9 horas, com o pai no carro, né? Pois é, mas valeu a pena. Valeu. Pior se viesse de avião, porque o Maurílio veio de avião. Fiquei dando parar volta no Rio, aí. depois chegar aqui. Muito legal, muito bom mesmo. Bom, a gente vai falar do filme, mas antes eu queria conhecer um pouco da história de vocês e que as pessoas conhecessem, né? Vou começar contigo, Maurílio. Como é que o cinema entra na sua vida? Como é que é isso? Você que você continua morando no bairro Laguna, em Contagem. Tá. O cinema na minha vida, acho que ele entra de um modo muito peculiar. Eu, assim como você, eu também gosto muito de comunicar, sempre fui muito falante e tal. Eu acho que isso não tem como eu falar de cinema na minha vida se eu não falar da minha família ou de como eu fui criado, porque as coisas estão muito próximas, né? A minha família é da Congregação Cristã no Brasil, eles seguem sendo até hoje. Sim. E quando eu falo minha família, minha família, assim, eu tenho tios, tias, primos. Mas dentro de casa é seu pai, sua mãe? Dentro de casa era, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, nós somos 7. 7, eu também. Eu sou o caçula. E aí, por circunstâncias religiosas, econômicas, porque também tinha o fator econômico, a gente não tinha televisão em casa. Ah, que isso. Então, eu cresci... meu pai, apesar de ter 3ª série primária, morreu tendo só estudado até a 3ª série. Meu pai era um leitor inveterado, assim. Meu pai era uma coisa que o Gramsci, né, o pensador italiano, falava, que acaba tendo essas curvas, né, de pessoas que nascem em ambientes hostis à leitura e eles conseguem... O próprio Gramsci era um pouco isso. E aí o meu pai era esse leitor compulsivo, ele lia de tudo, jornal, revista, livro. O negócio dele era ficar lendo, ele era marceneiro e ele trabalhava na minha casa. Então livro a gente tinha
revistas, a gente trocava com Rádio. E o rádio. E aí a minha relação com o rádio sempre foi muito forte, e com a leitura, e para ver. Então eu sabia sobre as coisas. Eu sabia sobre as bandas, mas às vezes não ouvia a banda. Eu sabia sobre os filmes, mas nunca tinha visto os filmes. E aí, na rua, eu acho que para não sofrer bullying, enfim, Para sobreviver. para sobreviver ali, Estratégia. aí eu comecei a inventar, foi até numa coisa muito específica, porque eram filmes que eu não tinha acesso, que eram filmes do Shaolin. E aí um dia eu inventei, porque esse filme do Shaolin, você vai lembrar, eles passavam à noite, né? E à noite mesmo, tipo 1h, meia-noite, que eram essas sessões de Kung Fu, que acho que na época era a Band que passava muito tarde. Então esses eu não acessava. Minha mãe deixava eu ir ver filmes na casa de amigos, mas tinha esse limite. Assim como o Cassinho no filme, né? Só que a questão do horário. E aí um dia, para não ficar para trás, assim, tal como o Eric fala que tem o último episódio, na verdade eu falei que eu tinha assistido um filme do Shaolin. É baseado em fatos reais. E aí eu comecei a contar essa história, e aí eu fiquei ali, sei lá, por 20 minutos, meia hora, contando um filme que eu estava criando naquele momento. Cara, E contando a narrativa. E aí quando eu vi que tinha quórum, né? Que tinha uma plateia ali, que tinha audiência, e a audiência atenta ali. Os meninos ficaram muito atentos, e aí até eu terminar. Quando eu terminei, eu devia ter uns 12 anos nessa época, 11, 12. Loucura, cara. Quando eu terminei, eu tomei gosto, porque eu falei assim, porra, funciona. Eu levo jeito pra isso. Não, e funciona, mais do que a ambição de querer, se ainda não tinha acontecido, mas é de saber que eu conseguia dominar aquilo. Claro, adolescente precisa do grupo. Obviamente, né? eu precisava do grupo, e aí você passa a ser receitado e tal. E aí eu comecei a fazer isso com frequência até... E aí quando eu tô ali com 13 para 14 anos, na escola, só que eu achava, a loucura é que eu achava que eu ia ser escritor. Eu escrevia muito bem, e eu ganhava prêmios na escola de redação, ganhei por 2 vezes prêmio de melhor redação da escola. Que barato. Porque eu lia. Eu lia, esse era o ponto. Né, e aí, como eu lia, e na minha casa não tinha nenhuma censura, olha então só. o que chegava, eu lia, Apesar eu li de Tieta. religioso. Eu li Tieta com 12 para 13 anos, eu li Machado de Assis. Kierkegaard. Um dia apareceu um livro do Kierkegaard lá em casa, sobre angústia, eu lendo sobre angústia. Um negócio, Assim Falou Zaratustra, acho que eu li Assim Falou Zaratustra com 13 anos de idade. Doido, velho. Isso era louco, porque isso caía. Falando assim, parece que era uma grande casa que as pessoas sentavam. Não era isso. O livro que chegasse a gente lia. E aí cada um é o que tinha. Minhas irmãs liam Sabrina, ao mesmo tempo que liam Machado de Assis, que liam outros livros. Então não tinha esse filtro. O filtro era a leitura. Se dá para ler, a gente lê. E aí, então isso facilitava a escrita e facilitava também criar histórias. Eu achava que eu ia ser escritor. Narrativas. Quando eu estava com 13 para 14 anos na escola, que é lá no Laguna, né, a escola que eu retrato no filme e tal, eu tinha um professor de história, Teobaldo, e que eu cito sempre porque eu acho que foi uma figura muito singular na minha trajetória, ainda que ele talvez não saiba disso, mas... Ele é vivo? Ele é vivo, eu acho que ele segue vivo, a última vez ele era, e aí, por conta de... Ele vinha do seminário, né? Isso nos anos 80 era muito comum, né? Muito. Professores de história que tinham vindo do estudo do seminário e tal. Mesmo. E aí ele tinha essa ânsia de passar filmes pra gente, porque a escola tinha acabado de comprar um videocassete. VHS. 91 para 92. Então o VHS chegando ali enquanto tecnologia para as escolas. Hoje o Matheus sabe o que é, depois do filme. Tal. E aí, quando foi exibir ele exibiu um filme, Gandhi, ele tentou exibir, coitado, 2 filmes, e a audiência não qualificada daquele momento ali, dando pau, os meninos não queriam. E ele tinha que fazer toda uma negociação com outros professores para passar um filme completo. Porque era muito difícil. Cara. E às vezes ele tinha que trocar horário, ou ele passava picado para complementar na outra vez. Aí eu acho que ele percebeu que aquilo não estava dando resultado, ele foi fazer a última tentativa. E ele falou, isso, palavras dele. E a última tentativa dele, ele não falou que filme que era, ele falou, eu não tô nem aí pra vocês, eu recebo meu salário no final do mês. Apelou feio. Eu não tô nem aí,
levou a gente pra sala de vídeo, que não era na sala de aula, era na sala de vídeo, pra dar esse sermão. E eu não tô nem aí, eu vou colocar esse filme aqui, vou sair. Se quiser conversar, conversa. Se quiser gritar, grita. Eu não tô nem aí pra vocês. Eu tô com meu salário garantido. E vocês... Aquela coisa assim da... Botou pra fora. Botou tudo pra fora, coitado. De manhã, pô, dar aula na periferia, de manhã. Cheio de boa vontade. Cheio de boa vontade, e os meninos ali gritando e tal. Dá uma tristeza mesmo. Pô, ele coloca o filme e eu tô lá na frente, obviamente, fazendo bagunça também. Mas eu gostava muito de cinema, eu sempre gostei desde pequeno. Mesmo não tendo acesso em casa. Mesmo não tendo ido ao cinema, porque eu só fui no cinema depois. Aí, era curioso, né? Mas era muito curioso. Aí quando ele coloca o filme, tipo assim, a primeira tela que aparece, né? Deus não existe. Eu falei, meu Deus. Não, e você de uma família Falei, religiosa. ai. E aí, mas aquilo foi uma provocação boa, porque obviamente, né? Depois, quando eu falar o filme, vocês vão entender a provocação e tal. Eu fiquei daquele jeito assim, mas eu falei, tá ok. Tudo bem, vamos dar uma chance. Vamos dar uma chance, né? Que eu acho que é o papel da arte, inclusive, balançar suas estruturas, né? Você não tem que crer na arte, tem que sentir. Isso. Né? A crença na arte é uma outra coisa. E aí, quando balançou as estruturas, o filme começa. Ilha das Flores. Nossa. Que eu acho que é o evento canônico de todo estudante, do ensino médio, do ensino fundamental. Eu acho que ainda segue, mas naquele momento, né? O filme tinha acabado de passar. Eu uso nas minhas aulas para jornalismo até hoje. O filme tinha acabado de passar. Montagem sensacional. Dá muito. Uau. Aí, quando passou o Ilha das Flores e terminou, eu muito chocado assim com aquilo tudo. Mas aí rola uma coisa que é muito doida, porque talvez se eu fosse contar mentira, eu falaria que foi pela temática, que foi por tudo. E nada. Quando eu terminou, eu falei assim, cara, isso eu dou conta de fazer. E sabe por que eu dava conta de fazer na minha cabeça? Porque era um curta e falado em português. Exatamente. Aí eu falei, porra, um curta. Falado em português, com pessoas reais, eu quero ser cineasta. E foi aí, lá, nesse momento, eu olhei pra tela e falei, não, eu quero fazer cinema. Isso aí eu dou conta de fazer. Graças ao professor Teobaldo. Não, e graças ao Jorge Furtado, que fez aquela obra maravilhosa, e graças à minha arrogância, porque assim, não fazia nenhum sentido, aquilo é difícil, eu nunca vou fazer um filme como Ilha das Flores. Ilha das Flores é uma obra-prima absoluta. E o meu ponto era, agora, olha como que o acesso muda tudo, né? Eu não sabia o que era um curta, eu nunca tinha visto um curta, eu não sabia que o cinema podia ser comprimido, né? Que o cinema podia existir. 13, 17 minutos. Ele tem 17, 20 minutos. Né? Eu não sabia que o cinema podia existir naquela cápsula, né? Naquele espaço de tempo. Para mim, o cinema era o cinema grande, o cinemão. E óbvio que eu sabia que existia filme em português. Eu assistia Trapalhões, era fã de Trapalhões. Mas eu acho que ali era ver português, a nossa língua num outro formato. A nossa língua numa coisa que... Aí eu tinha consciência, eu lia muito, era arte. E aquilo para mim era arte. Legal. Então eu olhei para aquilo e falei, isso eu dou conta de fazer. E aí esse pensamento perdurou e obviamente foi muito difícil. Eu tenho uma trajetória muito torta. Né? Eu abandonei ensino médio, voltei, fiz EJA, formei no EJA. Aí eu entro na faculdade para fazer pedagogia na UFMG. E aí consigo, através da fotografia, virar bolsista no projeto da UFMG, do Juarez, da Nilma, Observatório da Juventude. E aí eu entro ali, na verdade eu era igual a todo mundo que era aluno, né? Na real. Mas por uma sorte, como eu estava no curso da pedagogia, eles me colocaram como monitor, e aí eu conheço o Robert Frank, o Marcelo Lin, que são meus parceiros até hoje, estão no filme. Né? O Robert está no filme. São meus parceiros, e aí eu crio coragem de externar, aos 25 anos de idade, que eu tenho, pela primeira vez, eu externo para alguém que eu queria ser cineasta, que era um desejo que eu estava guardando desde os 13 anos, que aí eu tive coragem de falar com alguém, falei assim, escuta, eu quero fazer cinema, na verdade, tipo... Aquele ambiente permitia isso. Isso aqui tá tudo errado, eu não quero fazer pedagogia, com todo amor à pedagogia, todo amor às pessoas que... Vou trabalhar pedagogia no cinema. Mas eu falei, eu quero fazer cinema, daí foi essa decisão, enfim, aí as coisas não foram tão simples, mas eu só chego na UNA aos 28 anos, já em 2006, via ProUni, e aí que começa essa trajetória de falar, bom, agora estamos aqui, agora vamos entender o que tem que ser feito daqui para frente. Aí o curta que eu vou fazer e começa a circular, eu já tinha 32 anos, então é uma... eu acho ótimo, como diria o Herzog, né? Vá viver a vida antes de fazer filmes. Eu acho que eu vivi a vida bem assim, antes de chegar
no cinema, mas é isso, por isso que eu falei que ia ser longo, porque tá muito atravessado pela minha vida toda, né? O bairro onde eu moro, a minha família, a religião que eu fui criado, tudo isso, a escola influenciou. Então não foi uma decisão, não foi tipo um sonho do Davy no Marte 1, Não. que ele muito novo tem uma decisão e consegue, pelo menos, externar. Que é muito raro, né? Muito Maurílio, raro. vamos combinar. Eu fui mais tímido nesse aspecto. Se me perguntar, tinha sonho de ser um apresentador, jornalista, nunca pensei nisso, cara. Muito legal a sua história. Boa. Robert Frank, lembrar do Pelos de Cachorro. Pelos de Cachorro. Sensacional. E minha primeira... Sensacional. E aí, minha primeira incursão, a primeira coisa que eu quis fazer, que era o clipe deles, né? Eu ia fazer eu tava muito amigo do Robert já nessa época, e aí em 2003 eu queria fazer o clipe, e aí foi a primeira vez que eu sentei para escrever um roteiro, para pensar em alguma... Deu muito errado, enfim, meu pai morre nesse dia, aí dá um monte de coisa errada, mas estabeleceu a relação, aí depois eu consegui gravar clipe, depois eu consegui fazer coisas com ele, e foi esse início mesmo, é a partir daí que eu vou tomando coragem, né, fazendo curta na faculdade, Robert atuando comigo, Marcelo Lin também muito próximo, aí que eu vou tateando, aí eu encontro o Gabriel em 2006, daí em diante, boa. Até 2 filmes de plástico em 2009, e aí estamos aqui hoje. Muito bom, ótimo, muito importante essa história. E aqui eu acho que não vai ser muito diferente não, Cara, né? então... Porque a coisa de ator não é assim, a família não tem nada disso, né, Matheus? Nada, foi um choque, na verdade, pra minha família, porque eu, Matheus, assim, sempre fui muito... Dei muito trabalho pra minha família. É mesmo? Sempre fui muito criativo, né? Essa parte, de fazer muita arte. Eu lembro até hoje que eu pegava o box da minha cama de casal, levava pra área da minha casa, aí eu convidava todo mundo da rua, porque eu usava aquilo de um palco pra me fazer um show, sabe? Aí eu fazia um teatro, aí eu pegava o lençol da minha cama, colocava assim em cima, eu me sentia... E aí eu comecei a fazer teatro no show de talentos da minha escola. A escola de novo, tá vendo? A mesma coisa aqui, ó, do Maurílio. Olha a importância da Isso com escola. quantos anos? Isso eu acho que eu tinha, uns 8. É mesmo? Muito novo. Porque o show de talentos era para os pequenos. É, isso aí. Que pode errar que fica bonito. E eu caçando meus amigos que só queriam jogar futebol, jogar bola, jogar videogame. Falei, não, vem aqui. Aí chamava eles pra ensaiar, pedia ajuda pra minha mãe também. Eu corria atrás, eu alugava figurino profissional. Aí eu escrevia roteiro, falava, mãe, como é que a gente pode fazer isso aqui com 9 anos, pensando nisso daí? Aí legal. quando a gente entrava eu acho que caiu minha ficha assim, quando eu apresentei a nossa primeira peça lá do Show de Talentos, foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Qual personagem você fez? Eu fiz o Visconde. Ótimo. Eu também já fiz o Visconde. Eu já fiz o Visconde. Muito bom. E aí eu dirigia, minha mãe ajudou, né? Mas aí, tipo, porque já era adulta, conversava com as mães, mas eu conversava com os meus amigos, falando, não, isso aqui é aqui, isso aqui é assim, isso aqui... Eu tinha um prazer de montar o cenário. E eu acho que caiu minha ficha quando a cortina fechou e eu escutei todo mundo. Mais um. Cara. Nossa, aquilo foi tão que mágico. legal, cara. E a diretora, a partir desse momento, eu conversei com ela e falei, não, porque eu acho que eu tava sei lá, eu era muito pequenininho, eu lembrava que não podia ser o ensino médio. Tá. E aí, depois do ensino médio, eu fui o único que conseguia levar minha turma pro ensino médio, do ensino médio para fazer show de talentos. Porque era proibido, né? Era só pros pequenininhos, porque aquilo se errar, não exato. E Ensino aí... médio é muita matéria, é muita preocupação com o Enem, né? Exatamente. E eu, depois daquilo, eu falei pra minha mãe, mãe, é isso que eu quero. E eu falo que foi um choque na minha família, porque meu pai é engenheiro civil, tem uma empresa, meu avô também criou essa empresa, na verdade, né? E aí foi lá e todo mundo fala, né, que aí depois tem a terceira geração, mas eu fui lá e cortei. Já tentou me levar. Como é que foi em casa, seu pai e sua mãe? Eles sempre me apoiaram muito. Eu achei legal, seu pai estava aqui, te trouxe, muito atencioso, não, né? Desde sempre, porque... E felizão, viu? O brilho nos olhos dele, orgulho. Ontem na pré-estreia que teve em São Paulo, nossa, eles choraram pra caramba, e eu acho que é muito isso, sabe? Eu falo pros meus pais até hoje, eu falo pra todo mundo que não fui eu que escolhi a arte, foi a arte que me escolheu, porque isso é muito forte, né? Eu acho que tanto pra mim, quanto pra você, quanto pro Maurílio, a gente não se vê em outra coisa. A primeira vez que meu pai me levou pra empresa, eu sentei atrás daquela mesa. Imagina. Adoro. Eu falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Não, pai, eu lembro que meu pai falou assim, você vai estudar meio período você trabalha comigo. Aí eu falei, tá bom, só que eu já pirava, né? Eu ia com aquelas botas de peão, com aquele chapéu, com aquele walkie-talkie. Falei, todo mundo aqui vai ter que ter um walkie-talkie. Só dava eu falando walkie-talkie, atrapalhando todo mundo que tava trabalhando. Eu falei, pai, a gente precisa criar um Instagram. Cadê a câmera dessa empresa? Cadê não sei o que lá? O marketing, você ficou... Falei, pelo amor de Deus, Matheus, não faz isso não. E aí, foi aí que o choque veio, né? Eu falei, não, meu lance é teatro, eu tenho que assumir, meu lance é teatro. E eu fui pra Campinas, que eu sou de Rio Claro, né? Então era uma cidade muito pequena, não tinha oportunidade, nunca se ouviu falar, tipo, de ator, assim, de Rio Claro, né? Crescer como ator, assim.
não tinha oportunidade de cinema lá, aí eu fui pra Campinas, comecei minha primeira escola de teatro lá, e foi muito louco também. Eu falo que Deus une propósitos e isso é fundamental na minha vida, porque eu fui fazer a peça Flix, conhece? Sim. E aí eu ia ser uma das cores só. Não, eu ia ser o astronauta. Ziraldo, grande É, Não é Ziraldo, qualquer mineiro. peça, não. Isso é uma das maiores peças. E né? aí, E é mineiro, Ziraldo. é Mineiro. nosso. e aí o protagonista ia ser um amigo meu, que eu falei, minha primeira peça e tal, não sei o que lá. E eu lembro que chegou uma semana antes da gente apresentar, um teatro muito grande, não para os pais, né, mas era aberto também, um teatro grande. E o protagonista, que no caso seria o Flix, ele saiu, foi embora. Não apareceu? Não apareceu. E por coincidência, porque eu sempre gostei muito de estudar e eu tinha esse negócio na minha cabeça, falei assim, vou decorar o roteiro inteiro. Minha primeira peça, eu abracei aquele negócio e falei, caramba, que sonho, né? E aí eu decorei tudo. E eu falei pro diretor, eu falei assim, Eu dou conta. eu decorei. Nossa, cara. Aí agora vai de você, né? Não sei como é que fica o lance do astronauta. Eu falei, então tá bom, eu faço o astronauta, você faz o Flix. Aí eu falei, caramba, beleza. E foi muito mágico aquilo pra mim. E foi muito engraçado, porque eles estavam gravando essa peça. Uhum. E o meu personagem entrava de cima, né? Lá tinha um praticável assim, ele entrava de cima e eu tava com o cara da câmera. E eu falei, pô, como é que funciona esse negócio de câmera aí? Queria entender como é que funciona, né? E tal, ele começou a me explicar, falou, não, mas é que a gente é de São Paulo, tal. Eu falei, é? Que bacana. Eu recebi depois o CD, o CD, eu recebi o CD da peça. E aí eu tava assistindo aquilo lá e falei, caramba, E aí foi tem mais os um sonho. cortes, Foi mais um edição, sonho, né? Porque eu me vi na TV. Na minha casa. Então, beleza, teatro, mas eu me vi na TV, eu falei pra minha mãe, eu falei, putz, quero estudar cinema. Aí eu fui pra São Paulo, eu fui crescendo, né? Que barato. Aí quando eu ia pra São Paulo todo final de semana, eu fiquei estudando acho que não deu nem um ano estudando. Aí a diretora da Record me chamou e falou assim, Matheus, tem um personagem que é a sua cara, assim, eu preciso que você faça um teste pra mim. Aí eu fui pro Rio e ela, e obviamente Deus, abriu essa porta maravilhosa pra mim na Record. Fiquei 2 anos lá, foi 2 anos de contrato morando. E... Novela é pauleira, não é? Novela pauleira. É todo dia gravando? Todo dia, mas era delicioso. Era delicioso, porque eu falei, caraca. Aí foi lá que eu tinha certeza absoluta que o teatro é a base, né? Isso. Mas eu tive certeza que era aquilo que eu queria. Era cinema, era teledramaturgia, enfim. E aí eu lembro que até hoje que, tipo, o carro eu ia pra escola, eu estudei no Marista quando eu tava no Rio. Era um colégio muito puxado. Sim. E, nossa, isso me desgastava, mas aí eu tava feliz, né? Então isso era o que importava. E meus pais sempre na minha cabeça falaram, Matheus, tá perdendo sua infância, porque eu deixava de ir, né? Pra festas com meus amigos, porque todo final de semana eu tava estudando em São Paulo. Isso. Eu acho que isso me amadureceu muito rápido também, porque eu convivi muito com adulto. Tipo, Boa. quando eu era pequenininho. Convivi muito com adulto. E aí os papos com os meus amigos não batiam mais, sabe? Quando eu ia pra festa, pô, todo mundo dando risada, e eu lá, falei, cara, isso aí não. E aí eu ganhei muita coisa, né? Eu falei pro meu pai, pô, eu não perdi minha infância, eu ganhei, só que de outro jeito. De um jeito que eu sempre gostei, sempre tive esse sonho, né? E aí era isso, eu ia pra escola de manhã, o carro pegava, cara, é tudo sonho de criança quando você fala assim, quem nunca quis subir num palco, né? No meio daquela escola, se achar, o meu era diferente. O carro da Record me pegava na porta da minha escola. Aí eu falei, nossa, eu me achava demais. Eu falei, pô, o carro da Record me pegando aqui. Tudo... Ficou marrento. Mais ou menos. Pô, o carro da Record me pegando. E aí depois veio a pandemia e eu fui pro interior de São Paulo de novo. Voltei lá a gente tinha uma casa meio que no mato, assim, né? E minha mãe tava mais segura ali. Só que depois de um tempo, acho que foram uns 3, 4 meses, eu falei, pô, não vou conseguir nada aqui. Porque conversava com os tucanos, com as vacas, com as plantas, eu falei, o que eu vou fazer aqui? Não consigo nada. E eu tenho que se aparecer, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Isso. E eu tava numa fase complicada da minha carreira também, tipo, fase complicada, era criança. Né? Mas é acabado, eu falei, pô, você tava meio sem saber o que fazer. Exato. Pô, será que foi só isso, só a novela, foi um choque bom, acabou? E a pandemia, fechou tudo. Acabou com as oportunidades. Só que aí o Matheus Will entrou em contato comigo para um teste. E eu tava naquela loucura, sabe? Tipo, eu falei, caramba, eu preciso pegar alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, eu quero sair daqui, preciso de uma oportunidade para sair daqui. E aí o Matheus falou, e eu lembro até hoje, ele falou assim, viu, mas tem um problema. O diretor não quer ninguém com sotaque do interior, ele quer mineiro, né, Maurílio? Ele queria um mineiro. E aí eu falei, não tem problema. Se você me prometer que coloque o meu teste na mão dele... Isso, eu me garanto. Eu me garanto.
E aí foi isso, foi só um, assim, ele brinca, né, que caiu no erro de me assistir, graças a Deus ele me deu essa Não, peraí, agora oportunidade. você vai contar pra gente. Como é que você fez esse mineiro aí? Como é que foi, cara? Então, na verdade, Você estudou? não, o mineiro do teste foi muito vacaiado, assim, sabe, meu sotaque. Vacaiado, falou direitinho. Foi tipo, mano, nada a ver. Aham. Eu tentei ali. Mas você porque baseou em alguém, algum personagem, algum Então, ator? não, eu sempre tive essa referência, né, dos filmes que eu assistia mesmo, que é do Porta, que é um negócio mais assim e tal. E aí eu tentei, me joguei, assim, me joguei. E aí depois, quando eu passei pro filme, ele teve uma conversa gigante comigo e falou assim, não, mas vai ter que estudar prosódia. Eu falei, não, mas eu Isso. estudo, não tem problema. Ele falou, mas o personagem toca guitarra. Eu falei, não tem problema, eu aprendo. Eu já sabia tocar violão, né? Viola caipira. Viola caipira e violão também. Violão nossa, meu. E todo mundo achou que eu ia pra música, né? E foi um choque quando juntou dois universos que eu sempre gostei em um só. Foi o Sensacional. filme do Maurício. E aí foi um divisor de águas na minha vida esse filme, porque me tirou de um momento que eu tava criança, né? Tipo, 13, 14 anos, mas eu tava meio que ali, falei, acabou a novela, e aí, o que eu vou fazer agora? Perdido, né? Ah, perdido na pandemia, eu voltei pro Isso. interior, falei assim, agora que eu voltei depois de todo esse trampo, minha família nunca que vai voltar de novo, depois desse trauma que a gente teve da pandemia, que traumatizou todo mundo, né? E aí eu falei, não, acabou. Só que não. Aí minha mãe falou assim, você quer ir? Então a gente vai. Aí minha avó me acompanhou nesse filme e depois disso foi só sucesso, né? Que abriram muitas portas para mim no cinema, mesmo não tendo lançado o filme, que só tá lançando agora. Eu acho que o mercado interno conversava muito, né? Nessa parte Pô, de E o filme de plástico, né, cara? filme de plástico era muito Deu forte. pra ver o peso, né, de uma produtora que não é nem de Belo Horizonte, é de Contagem, da região E metropolitana. o jeito que eles trabalham. Eu falo que isso é muito mágico, né? O Maurílio fala que, por exemplo, o Robert, que ele colocou que era amigo dele, que estava ali na banca comigo para contracenar. E eu lembro desse dia que ele falou, Matheus, quem vai contracenar com você é um amigo meu. E tipo, eu assustei, né? Você, pô, Porque eu velho, falei, cara, o cara não é amigo, ator, amigo do diretor. E aí, né, mano? Coisa, Amigo e tal. coisa de mineiro, né? Eu falei, tá bom, beleza, me entreguei. Só que depois eu vi, né? Eu falei isso na pré de ontem, vou levar esse legado que a Filme de Plástico me deixou. Que não é sobre a gente ser ator ou ser profissional, é sobre viver mesmo a história, sabe? Sobre estar ali e abraçar seu personagem, entregar a emoção pro telespectador, que no caso, nosso primeiro telespectador é o diretor, né? Então, se ele acredita, todo mundo vai acreditar. E depois do resultado, eu falei, caramba, agora eu entendi mesmo. E o cinema, o diretor é muito importante. Porra, importantíssimo. É a arte do diretor. Exatamente. É ele que tem que confiar, não tem jeito. Como é que você descobriu essa peça aí? Foi assim, né? E foi. Chegou pra você. E aí não tem como, né? A gente, dentro do cinema brasileiro, você é contaminado muito, muito fortemente pela política, porque é o que determina seu modo de financiamento, é o que determina Claro. quando que o dinheiro sai, de que forma que ele sai. Arte é política também. Total. E aí, o último episódio, ele tinha uma parte do orçamento que a gente havia ganho num edital local. Isso foi quando? Isso 2018. 2018, mas a ideia é anterior. Não, é muito anterior. O filme começa em 2009, na verdade. 2009. 2010 tem um primeiro roteiro de curta. 2011 a gente sai do... Era Perdi... pra ser um curta? Era pra ser um curta. Caramba. Ele começa com um curta que existia o Eric e o Cassinho. E era o plot, né, principal só, muito curtinho. E aí em 2013 eu tenho a ideia de transformar numa série que se chamaria VHS, que eu agora ando com vontade de voltar a escrever a série. Eu acho que você devia escrever. E na VHS eu surge a Cristão. E aí em 2015 a gente resolve, falei, não, é um longa, fazer um longa. Aí eu coloco dentro de uma cartela de projetos da Filmes de Plástico. E aí pronto, aí a gente começa a escrever. Em 2016 já tinha uma versão. Foi aprovado. E aí a gente manda para esse edital, ele é aprovado, a gente ganha metade do dinheiro. E obviamente era impossível fazer com essa grana. A gente precisava de mais dinheiro. E esse dinheiro só entra em 2021. Mas numa circunstância muito particular. Desnecessário dizer o que a gente vivia em 2001, né? 2021. Nossa. O país parado. A cultura. Parado, com riscos até. A gente tinha medo que a Ancine fechasse, que o Fundo Setorial fechasse. Bem lembrado. Então a gente não tinha ideia de quando o filme sairia. Poderia não sair, poderia ficar ali, porque o dinheiro, a Ancine estava parada de 2020 até 2021, a Ancine completamente parada. E aí, Elias, eu não sei explicar. O Thiago, não é à toa que o Thiago é um dos maiores produtores do Brasil, assim, o Thiago
Thiago Macedo Correia, né, nosso produtor, que também é co-roteirista comigo no filme, o Thiago tinha uma confiança absoluta de que aquilo sairia, que o dinheiro andaria. E eu lembro dele falar, não, cara, se tá lá, se a Ancine tá de pé, se o Fundo Setorial tá de pé, vamos confiar. Isso. E aí, a gente tinha um prazo de prestação de contas já dos primeiros dinheiros e tal. Então a gente tinha, de repente, um dia do nada, o processo anda e assinamos o contrato do restante do dinheiro que a gente precisava, já, mas para filmar, a gente tinha que filmar em dezembro. Isso era maio para junho. Caramba. De 2021. No aperto, hein? Então a gente levantou o filme. Marte 1 foi assim também, né? Foi, a gente levantou o filme inteiro num prazo recorde. E por que esse preâmbulo todo? Porque foi, de repente, eu tinha que achar um elenco. E era um elenco muito específico, porque eu queria que eles tocassem, eu queria que não fosse dublado o show. E eu queria algumas características particulares ali. Mineiro, então, né? Tipo mineiro, assim, com sotaque, enfim. Sotaque. E aí o Matheus é meu vizinho, o Matheus mora no Laguna e tal, ele estava fazendo produção de figuração. Ele já tinha feito produção de figuração nos outros filmes. Ele estava lá em casa um dia, a gente estava de bobeira, eu falei, cara, preciso que você me ajude. Preciso que você me ajude com esse elenco. Isso. Porque adolescentes, e muito provavelmente vão ser crianças, adolescentes que não têm experiência e tal. E aí ele começou. E nisso, a gente tem um amigo em comum, o Bernardo Filaretti. O Bernardo tinha feito uma participação na novela. Então o Matheus vai atrás do protagonista, que é a última pessoa que eu queria que não tivesse sotaque mineiro, era o protagonista. E o Matheus vai atrás... Que tivesse. Tem que ter, né? E aí o Matheus vai atrás do Matheus Sampaio. Falou, e veio, tem um garoto, é muito bom, ele é incrível, não sei o quê, papapá. Mas ele é do interior de São Paulo. Eu falei, não, Matheus, eu não quero, desculpa, eu não quero. Eu falei, não quero nem ver. Falei, cara, a gente não tem tempo, não tem a menor chance. Eu não vou tirar um garoto do interior de São Paulo para trazer para cá. Eu falei, não tem como, não quero nem ver. E aí, passaram-se uns dias, ele ficou insistindo que eu assistisse o vídeo. Mateus, hein? Ele insistiu e falou, não, vê, eu vou procurar outros, mas vê o vídeo, pelo menos. Tal. Esse é um produtor. Aí eu vi. E aí, quando eu vi o vídeo, eu falei, putz, agora é foda, porque... eu falei, nossa, ele tem tudo a ver com o personagem. É introspectivo. Tem tudo. Não precisa de tanto sotaque. Fisicamente. Eu falei, mas como é que eu faço agora? Aí eu tive uma conversa com ele estava no quarto dele, não sei se você lembra. No quarto, assim, abriu câmera, a mãe dele veio primeiro para me conhecer. Sim. E aí ficamos eu e ele, assim, no Zoom. E aí eu falei, foi até meio duro, assim. Eu falei, olha, isso. Né, você nunca seria minha escolha, não por seu talento, mas... tem uma coisa aqui de sotaque, tem uma questão de tocar guitarra e tal. E aí ele falou assim, não, mas eu aprendo. Não, guitarra eu aprendo. Tipo assim, muito desejo de fazer. Isso conta muito, né? Ele falou, não, eu toco violão, eu aprendo guitarra, E aí a gente... Ele é sério, né? O Matheus falando. Exato. Uma coisa assim. E tinha uma coisa da disciplina, que era nítido. Você é sério. Pouco tempo que eu tô convivendo contigo, não tem... É isso que ele falou do amadurecimento, né? Acho que amadureceu. Boa. E aí a gente trouxe, enfim, ele fez uma semana, né, com a fonoaudióloga, de prosódia. O roteiro ajudou muito, a Bruna ficava passando, né, grifando o que era, tipo assim, olha o R pra você não... E eu vejo o filme... Não, cara... Pra mim é um menino como qualquer outro ali daquele meio. Eu tava com esse medo, né? Porque eu falei, cara, é diferente, né? Você vai falar, pô, nunca falei assim. E depois de 4 anos, eu até falei no podcast, falei, o meu único medo, o meu receio é esse. Porque eu falei, será que eu fiz um negócio muito cagado, né? Porque eu falei, você tinha medo de se ver, né? Eu falei, pô, faz muito tempo que eu fiz, né? E pra mim, ali tava bom. Mas depois de 4 anos, que bom que deu certo, ficou baita bonito. de um trabalho de ator. Muito legal. Eu pensei, na verdade, quando falou, ele vem de São Paulo, eu falei, ele deve ser mineiro e tá morando em São Paulo. Eu nunca pensei que você não fosse daqui. Ator de método. Muito legal. Parabéns, viu? Obrigado. Agora, olha só, não tem jeito da gente não falar da importância das leis de incentivo à cultura. Nossa. Não é? Por que esse é um assunto que eu gosto muito de tratar sempre no Papo com Elias.
Rapidamente, Maurílio, por que a lei de incentivo à cultura é importante? Eu vou até antes. Eu sou filhote de políticas públicas. Acho que as políticas públicas para a vida como um todo, eu só conheço o Gabriel. A Filmes de Plástico só existe porque eu conheci o Gabriel na UNA e eu só fui estudar na UNA porque eu ganhei bolsa 100% do ProUni. Então, assim, as políticas públicas tocam a minha vida. A Filmes de Plástico só existe porque existem os editais de financiamento para que a gente faça. Só existe cinema brasileiro, só existe cultura no Brasil porque você tem um aporte. As pessoas têm uma ideia muito errônea, muito idiota, na verdade, não é nem errônea, é uma ideia idiota de que o mercado ampara. Só que as pessoas mal sabem, por exemplo, que os Estados Unidos, durante muitos anos, tem um investimento estatal gigantesco para que a cultura chegasse no outro lugar do mundo. Vai tentar entrar com um filme estrangeiro nos Estados Unidos. Não quer falar de Estados Unidos? Sobretaxado. Vamos falar de Coreia. A Coreia tem uma das maiores políticas públicas para a arte de modo geral, que é um projeto que começa, ele engatinha nos anos 80, ele se consolida nos anos 90, e eles começam a colher frutos agora. Você pode ligar agora, desafio qualquer pessoa que está assistindo. Entra na Netflix, clica. Na hora que você clicar, se não aparecer umas 4 obras coreanas na tela, eu pago a mensalidade sua daquele mês tranquilamente. Oscar. Música. Então, Oscar, voltando para o nosso lado, porque isso é uma política pública, isso é uma política de longo prazo, de formação, de distribuição, de produção, de tudo, né? Com a cadeia inteira. A questão do Brasil é que existe, e eu não sei explicar de onde vem isso, existe um ódio ao produtor de cultura, né? Ao fazedor de cultura no Brasil. E aí, eu acho que a pessoa pega aquilo tudo e junta, fala, não, ele está tendo incentivo, ele é um vagabundo, Mamata. Não sei o quê. As pessoas mal têm ideia do dinheiro que gira. O último episódio empregou diretamente, mais de 200 pessoas. Não é indireto, não. É contrato direto com a Filmes de Plástico. Mais de 200 pessoas. Indireto, mais de 400. Fora o dinheiro que fica, assim como o dinheiro que circula. Você filma no bairro, como a gente filmou, o dinheiro circula. Você paga as pessoas. Isso a que exibição, né? E Vende pipoca, vende isso que as pessoas têm que entender. Esse dinheiro, ele ajuda a economia. A indústria criativa no Brasil, ela é muito potente, ela movimenta muitos bilhões. E é isso que as pessoas têm que entender. Enquanto tem país como o Canadá abrindo as portas, criando, né, um monte de incentivo para que você filme lá, Marrocos, enfim, tem vários. O estado da Geórgia, por exemplo, nos Estados Unidos, você assiste filmes, quase todo filme que você assiste, no final aparece, né, o logo do estado da Geórgia e das leis, porque a Geórgia paga para os filmes serem rodados lá. Não só dá incentivo, como dá dinheiro. Por quê? Atrai turismo. E não são idiotas, todo mundo sabe, porque atrai um monte de coisa, atrai mão de obra qualificada, você atrai empresas que começam a se estabelecer. Então, falando especificamente de lei de incentivo e do fundo setorial, as pessoas precisam entender que esse dinheiro é o dinheiro que circula, esse dinheiro não fica para mim, esse dinheiro não fica para você, esse dinheiro não fica, esse dinheiro circula no país, e esse dinheiro é vital para uma cadeia gigantesca de coisas que as pessoas nem entendem e não fazem ideia do movimento de pessoas, do tanto de gente. Então, assim, eu acho que devia ser ensinado na escola. Perfeito. Olha, é assim que funciona, é assim que se faz, esse dinheiro não é da pessoa, aquele 2 milhões, aquele 1 milhão, aquele 4, aquele 3, aquele 2, aquilo ali é pro projeto. E o projeto, envolve tantas pessoas durante muitos anos. Aula de matemática, isso aí. Fora que as pessoas consomem vários produtos, livro, shows, eventos, filmes, que vêm de lei de incentivo à cultura e elas não valorizam a lei de incentivo à cultura. Né? Muito estranho. Olha só, Matheus, eu quero que você entregue agora o diretor bravo, né, numa cena que vocês tiveram que gravar de madrugada. Nossa. Conta isso pra mim dos bastidores. Essa cena me marcou muito, porque naquele momento eu tinha certeza que eu, Matheus, nunca mais seria ator, porque eu falei, aqui acabou minha carreira, acabou tudo, porque eu me cobrava muito, né? Desde sempre, eu me cobrava demais. Você se cobra ainda, né? Hoje eu aprendi que eu, por exemplo, meu pai sempre colocou isso na minha cabeça, né? Eu não faço porque eu necessito, porque eu preciso, eu faço porque eu amo. Boa. Então eu tenho que estar ali amando mesmo, sabe? Vivendo. Então eu acho que diminuiu um pouco minha autocobrança.
Mas eu sempre me cobrei, e principalmente no filme, eu me cobrava muito, porque eu entreguei essa responsabilidade pra ele, sabe? Eu peguei, na verdade, essa responsabilidade e entreguei pra ele o que eu falei que eu iria entregar. Isso. Em questão do sotaque, em questão de saber tocar guitarra, e principalmente na atuação. E aí tem a Porque- cena. Aí tem a cena. A cena que... Vou dar spoiler pra quem assistiu Pode, não também, tem ó. problema não. Tem a cena que o Cassinho bate na porta e fala assim, Matheus... Cassinho, seu amigo. O Cassinho fala, Eric, eu sei onde tá a câmera. Tá lá na comunidade, na favela. Meu pai vai lá no dia seguinte, amanhã no caso, ele falou, não, vamos agora. Só que tem uma parte que ele fala, ele fala assim... É que ele embola, né? Ele embolou e fala assim, mas é muito, muito, muito. E aquilo lá, ontem, quando eu tava assistindo, eu me vi naquela cena. Porque eu falei, cara, é verdade, eu não consegui parar de rir. Só que aquele dia o Maurício já tinha pedido um monte de vezes, eu não quero que vocês deem risada nessa cena, por favor, é uma cena que eu quero que vocês que fiquem sério, pelo amor de Deus. Sim, o desespero, tá? A câmera Só que que foi assim, perdida. 2 horas da manhã, eu tava com café pra caramba na minha cabeça, tinha muita cena que eu gravei, e aí eu falei, não, beleza. E lá dentro eu lembro, né, eu nem sei, nem prestei atenção se pegou, acho que não. Eu tava lá dentro assim, ó, pulando, falei assim, não vou rir, 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 não vou rir. Quando eu vejo a cara dele correndo e fala assim, mas é muito, 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 eu começo a rir. E ele fala, você tá rindo porque eu falei, vamos! Aí a gente saiu, e o Maurício levantou. Aí ele Não, vamos lá. Não, Mauro, depois você se defende. Pera aí, termina a Ele história. levantou, ele Isso, levantou. levantou. Porque já tinha pedido pra gente. Não pode rir. Ele não ficou bravo, não se estressou nem nada, mas ele levantou e foi embora. E aí eu lembro até hoje, eu falei, Mari, porque ali não tinha como dar risada depois, né? Depois do que aconteceu, eu falei, não vou rir nem a pau agora. Eu falei, Mari, e agora? Porque eu lembro que a gente tava muito apertado a gente teve que dividir a tempo. equipe, teve que fazer equipe A e B. E eu falei, agora, não tem tempo de refazer essa cena, o Maurício foi embora, e como é que vai fazer? Eu falei assim, não, tenho certeza que vai pro ar, porque eu gostei, ficou bonito. Só que mesmo assim, né, eu falei, me queimei com ele. E eu lembro que no dia seguinte, quando a gente gravou Aquele na comunidade, clima. eu falei pro Daniel, eu falei, Dani, vamos pedir desculpa pro Maurício, acho que a gente pisou na bola com ele, né? Aí, porque depois tinha dormido, tava descansado, eu falei, pô, verdade, eu errei. Aí a gente foi lá e pedimos desculpa pra ele. E foi o dia que vocês estavam mais concentrados. Não, Agora eu você. não ia nem defender, não. É só porque o que ele falou sobre ser madrugada, né? As diárias são muito puxadas mesmo. E a gente estava no tempo, né? A gente estava quase terminando a diária. Tava terminando. Então já não daria mesmo para fazer. Fazer novamente. Eu acho que no máximo a gente conseguiria talvez fazer uma última correndo. Mas eu percebi que não daria. Óbvio que Não ia comprometer. eu frustrei, mas a única coisa que eu fiz nesse dia foi ir embora. Eu não falei nada com ninguém. Eu só saiu. falei para assistente de direção assim, fechou o dia e levantei Depois amanhã a gente e fui pro fez. carro, porque... Ele não é assim, tá? quando acaba a cena, ele fala, pô, arrasou, não sei o é. que lá. E aí Nossa. eles, como eu fui embora e não fiz festa, não fiz nada, aí eles sentiram e falou, poxa, deu alguma coisa errada. Aí no outro dia foi muito bonito, porque foi aqui na Serra, né? A gente gravou lá na Falcão, que é um lugar que eu amo, porque é o Marcelo Lin é de lá, e a gente tem projetos juntos. Então ele falou, não, filma aqui e tal. E aí foi muito bom, foi muito maravilhoso a cena. E aí nesse dia eles estavam tão concentrados, mas tão concentrados, assim, tão focado, que a gente gravou em meia diária, mesmo tendo chovido. Mesmo a gente parando durante a chuva, a diária ficou pela metade. Nossa, porque eles estavam muito concentrados. Muito bem, eles estavam muito concentrados. Por isso, foi lá me pedir desculpa. Eu falei, não, gente, tá tudo bem. Não, a gente queria pedir, porque a gente vacilou ontem, né? A gente vacilou ontem, a gente hoje está aqui. Aí mandaram, nossa, aquela cena, eu acho uma das cenas mais brilhantes do filme, assim, eles lá na Serra. E eles estão muito bem, e é isso, eles estavam muito focados, muito mesmo, assim, tipo, vai dar água hoje numa... Então, aí eu falo que a gente... Mas ficou tão bonita a cena, vocês rindo, Exatamente, né? Aí hoje no filme é tão bonito, Ficou porque é natural. tão natural, é tão adolescente, assim. E não deixa de ter tensão ali. Vocês Isso. estão comigo. E a gente não se conhecia, né? Eu acho que a Tati e o Dani se conheciam, ficou acho que uma semana a mais juntos. Só que quando eu cheguei, eu tive uma semana só pra me familiarizar com eles. E aí eu acho que isso foi muito louco, né? Porque a gente, tanto que essa foi uma das cenas que quando acabou e quando a gente viu que deu aquele trabalho, eu falei, cara, Daniel, a gente não conseguia parar de rir porque a gente tem uma amizade tão grande que eu falei, cara, parece que a gente se conhece desde criança.
Porque era uma coisa forte, era uma coisa interna, sabe? Eu falei, cara, só de olhar pra cara dele ali, a gente... Foi Que negócio de molecada. Você fala, pô, não consigo parar de rir na escola, então, nossa. Mas tem um foi isso. trabalho do profissional, de entrar no personagem. Os dois entraram Isso, muito no personagem. muito E demais. como é o tempo curto, é quase uma imersão, né? Vocês Sim, têm sim, que- sim, sim. É, Foi vocês muito gostoso. continuam se encontrando? Como é que é isso? Porque a vida é louca, né? Não, eu falo muito isso, né? Eu falo que, por exemplo, eu gravei aqui em Belo Horizonte. Intensamente durante esses meses. Sim, sim. Aí depois eu gravei em Cuiabá, gravei no Rio de Janeiro. Então a gente cria uma família dentro de todas as produções. Eu falo que essa me marcou bastante, mas a gente cria. E automaticamente a gente sabe, né, que a gente vai perder contato. E isso não... É triste isso, É né? triste, é triste. Foi a única produção, né, até agora, que eu chorei no final, porque eu não queria sair daquele momento. Mas a família que a gente criou ali foi tão forte, sabe? A gente não tava ali para trabalho. Eu gosto de falar que quem faz o que ama mesmo nunca vai precisar trabalhar de verdade. E eu senti muito isso. Quando a gente tava todo mundo ali gravando naquele clima de set, a gente era uma família mesmo. Eu falo de boca cheia, família. Porque, sei lá, sabe? E aí depois, quando a gente se viu ontem, na verdade, eu e o Daniel e a Tati, foi uma alegria, né? Porque depois de tanto tempo sem se falar, sem se ver, a gente às Como vezes se trocava fossem velhos mensagem. amigos, sim. Exatamente, exatamente. Isso foi muito bonito também, né? Porque foi na frente de todo mundo. Todo mundo viu a gente se encontrando, se abraçando. Maurílio, eu não sei, né? Tem anos incríveis ali? Tem muito. É descarado, assim. É uma homenagem? E porque eu fui educado por Anos Incríveis em muitos aspectos da minha adolescência, porque começa a passar no início dos anos 90 na TV Cultura, né? E era isso, é. reprisado aqui pela Rede Minas, na época ainda era TV Minas, Isso. e passava aos sábados. E aí eu lembro quando eu conseguia ver, né? Nem sempre eu conseguia, era absurda a minha identificação Lindo, né? com o Kevin Arnold, assim. E aí, obviamente, isso ficou, né, muito marcado. E quando eu cheguei já fazendo cinema, eu consegui baixar e consegui. Aí já fui rever com outra ótica, fui rever Pensando no roteiro. pensando em né? roteiros e tal. E aí coincidiu até que a gente foi, Gabriel e eu, a gente foi na porta da casa do Kevin Arnold em Burbank, É mesmo? na Califórnia e tal. E foi um negócio muito. Aí esse dia eu acho que eu tive consciência do tanto que me impactava. Porque quando eu cheguei, a gente ia lançar o Contagem lá no Hollywood Brasília Film Festival, que agora chama Bravo. E aí a gente descobriu que onde era a casa, a gente foi. Quando eu cheguei na porta, assim, eu falei, cara, isso é muito forte. Tá no meu Instagram. É uma foto, inclusive, que eu tenho um orgulho muito grande. E o tanto que aquilo representa para mim. Quando eu comecei a escrever o roteiro, que foi até antes mesmo de viajar, o roteiro do último episódio, eu acho que sempre teve. O ponto é que você começa como inspiração, né? Só que depois você vê que o seu projeto tem caminhos próprios, Isso. ele caminha próprio, assim, tal. Só que não tem como. Eu olho e eu vejo muito, É assim. sensacional. Eu vejo nas escolhas. É um Anos Incríveis brasileiro. Nosso, mineiro. Nossa, assim. eu fico, poxa, agora você me arrebentou. Fala isso, eu fico. Mas é porque isso pra mim é um orgulho. Um dos produtores de uma série que eu dirigi, ele é americano e tal. E aí eu contei pra ele, e ele gostava muito de Anos Incríveis também. Contei a história do último episódio, e ele acompanhou quando eu tava filmando, né? Acompanhou assim. Sim, ficou sabendo. Ele ficou sabendo e tal. distância. Aí um dia ele me perguntou, ele falou assim, aí, você concluiu os seus Anos Incríveis da Periferia? Que legal isso. Isso pra mim foi uma frase que ficou, tipo, Anos Incríveis da Periferia, porque, de fato, no filme, o personagem, ele trata um pouco isso, né? Sobre aqueles anos incríveis, sobre aqueles meses incríveis, inesquecíveis ali, naquele contexto, naquele momento. Então, pra mim, isso tem muita inspiração. Tem do Stephen King também, os Stand By Me. Stand By Me. Tem uma tríade de filmes que eu acho que são basilares, assim, para todo mundo que vai falar sobre adolescentes, que é o Stand By Me, o My Girl, né? Aqui no Brasil é Meu Primeiro Amor. Stand By Me, My Girl e o Clube dos Cinco, do John Hughes, The Breakfast Club. Eu acho que essa tríade de filmes é quase impossível você fazer qualquer coisa com adolescentes e não ir nessas bíblias. Perfeito. Porque são tratados sobre... Universais, né? Só que aí tem um problema, são todos americanos. E aí eu acho que o grande trunfo nosso é elogio em boca própria Vitor Pérez, mas não tem como eu não falar. Acho que a grande força do último episódio é ele tratar dessas mesmas agruras, dele tratar
desses mesmos dilemas, mas no Brasil, E na periferia. na periferia, e num Brasil em crise econômica, num Brasil com hiperinflação, num Brasil com o governo... Lembra que 91 é o ano que o cinema brasileiro é extinguido. Ele termina com a Embrafilme, né? O cinema brasileiro só volta em... Então 91 é um ano muito simbólico de uma certa falência de certas coisas e de uma mudança de mundo, né? É o ano que a União Soviética se dissolve. Aliás, a União se dissolve junto com o filme. Perfeito. Né? O período do filme é o período da dissolução. É o fim do mundo. É o fim de um mundo, é o fim de uma coisa que imagina, que existia desde 1917. Você tem algo que existia desde 1917, findando em 91. Você tem um mundo, o muro de Berlim que tinha acabado de cair, né, 2 anos antes. Então você tem as tecnologias desaparecendo, o vinil naquele momento, decretando a morte do vinil e o vinil voltando. Agora, inclusive, vai ter o vinil do filme, a gente fala sobre isso daqui a pouco. Você tem um monte de coisas mudando. E aí eu acho que ter esse retrato, ter essa fenda de tempo e espaço, onde você pode parar e olhar para um registro que não existe em loco. Não se tem registro, não tem filmes brasileiros de 91 sobre infância. Não tem filme brasileiro em 91, quiçá. E as novelas... Com todo respeito, as novelas, a novela é uma outra coisa, né? Nesse período ainda, as novelas sendo feitas exclusivamente no Projac, no Rio. Isso mesmo. Então, eu acho que... Sotaque carioca. Sotaque carioca. Acho que o último episódio, ele vai virar essa cápsula do tempo, não só para agora, mas talvez para o futuro também, de pessoas poderem se espelhar, assim como eu me espelhei no Anos Incríveis. Sensacional, muito legal. Esse mundo está acabando, inclusive no próprio filme está acabando, mas na verdade não está acabando, está mudando ali para frente, né? Sim. Mas não vou contar isso. O mundo não acaba tanto assim. Agora, eu fiquei impressionado com os cenários e figurinos. Achei de um rigor muito forte, assim, porque eu vivi essa época. E eu vejo, às vezes, em filmes, grandes produções, erros crassos, assim, principalmente o corte de cabelo, de roupa. Então, como é que foi isso aí, Maurício? Acho que primeiro, antes de falar do feito, falar de quem fez. Eu acho que a gente tem que falar... Existe um profissional para isso. Existem profissionais. A Mariana Souto, que foi a diretora de arte, ela é professora de arte, inclusive hoje ela dá aula de direção de arte na Universidade de Brasília, na UNB. É uma baita profissional. E foi o primeiro longa dela. Ela já tinha feito curtas, ela fez o 15 comigo. E eu tinha gostado muito. Então eu tinha um desejo de trazê-la. E aí já naquela época do 15 eu tinha feito a proposta. Quando chegou na época de fazer o último episódio, ela topou, pegou licença na universidade e veio fazer. A Natália Nadaleto, que fez a produção de objetos, né? Eu acho que tem que valorizar, porque a produção de objeto num filme de época, ela é absurda, porque é a pessoa que sai atrás de todos esses itens que abrilhantam, que avolumam, que agigantam uma produção. Me chamou muita atenção o óleo de soja violeta. Isso aí. Eu olhava sempre e falei, cara, vai dar errado. Essa produção de caixa de sabão em pó, óleo violeta, enfim, um monte de produtos, chocolate. Toda a equipe de arte, né? Eu poderia ficar citando todos aqui. Moisés Sena, que fazia pinturas, a Fernanda, que era produtora, a Manu, assistente, assim, era uma equipe que nem era tão grande, pelo volume de coisas que tem no filme, mas incrível o como eles conseguiram. A caracterização da Marina Sandin e da Simone, que eu acho que isso foi outro acerto brutal no filme. Aqueles cabelos, eu acredito piamente em todos eles. Não tem um ali que eu falar, isso aqui não era da época. Todos são. É incrível. E o figurino da Caroleta Maurício, parabéns, que é uma menina aqui de BH, com a Camila. Então, acho que essas pessoas, elas com dinheiro de 2 pastéis e uma coca, elas conseguiram entregar talvez um dos trabalhos mais bonitos de direção de arte no Brasil, pelo menos dos últimos tempos, assim. Eu acho. E é de um rigor, porque nada é fetichista, nada é para ficar saltando nos olhos, para encobrir outros. Nada é over. Tá tudo ali, só que ao mesmo tempo, você pode ficar passando, zapeando, assim, que tá tudo certo, tudo encaixado. Não incomoda. Trabalho belíssimo, assim. E aí o Walkman, você não conhecia o Walkman? Nossa, nunca tinha pego um Walkman na mão. Eu falei que tudo isso me ajudou, né, a entrar para a vivência de 1991. Porque é a coisa que sua arte proporciona. Eu nunca teria essa experiência de voltar para essa época que é maravilhosa, foi maravilhosa, né? E eu acho o Walkman tá voltando, viu? Eu li uma notícia que o Aiva,
que era um dos grandes produtores, vai voltar com o Walkman. Sério? É, cara. Não, e Tá foi, vendo? meu primeiro contato foi ali. Prepare-se, Que era do você Maurício, terá né? mais. Era seu Walkman, não era? E Fazia aí. parte das quinquilharias É, dele. Sim, é. Colecionador. Colecionador. Acumulador. Não, colecionador. colecionador. E o E a tênis e o primeira. cadastro. Então, eu Ah. esqueci de contar. Ontem estava na pré-estreia e eu vi, na hora que eu amarrei, uma mulher atrás de mim e falou: Oxi! Porque eu tava amarrando assim. E na hora que eu coloquei, né, eu nem me toquei, eu falei, deve ser porque tá muito grande. Mas depois eu fui pesquisar e realmente, né, as pessoas usavam amarravam assim. na canela. É, O que E chute. rolava. o que Começou chute, com isso é porque muito o cadastro era muito grande. Muito grande. A chance de você escorregar jogando bola, correndo, Sim. era muito grande. E eu falo que a primeira vez, isso Aí virou ficou moda. marcado na minha cabeça, primeira vez que eu entrei na casa do meu personagem, do Eric, e vi aquele chão vermelhão, Isso. aquela televisão, nossa, tudo assim, tipo, a bicicleta do meu personagem, a mercearia também, que foi, nossa, pensado em cada detalhe, tipo, me ajudava a entrar na vivência. Isso foi muito mágico, né? Boa. Muito, muito, muito mágico. Muito legal. Você chegou a falar durante o nosso papo em Deus. Você acredita em Deus? Muito. É. Muito. Como é que é o Deus que você acredita? Eu acho que o Deus que eu acredito é um Deus onipotente, que eu até ia brincar, né? Que nessa época que eu voltei pro interior, eu falei que eu tava quase entrando no seminário, que eu ia ser padre, minha família inteira é católica, eu sou católico até hoje, fielmente. Eu falo que muita gente já me criticou por conta disso, que eu posto coisas no meu Instagram, e eu falei que não tem problema. Se as pessoas vão me contratar e vão me chamar pelo talento que eu tenho, não pela fé que eu tenho e vou continuar tendo acima de qualquer coisa, porque eu acho que o dom da vida que ele me deu é para isso, sabe? Para evangelizar e levar a palavra dele através da arte, da comunicação. O Beato Alberione também, que é um beato que existe na paróquia que eu sirvo, ele usava da comunicação para evangelizar. Então eu acho isso muito bonito. Eu falo que a minha fé jamais, lógico que todo mundo tem essa visão que a gente adora a imagem, mas não. Eu ando em qualquer lugar que eu vou com meu terço, Cara, que isso. eu ando com meu terço de São José, porque foi muito esse apoio que eu tive quando eu estava num momento delicado da minha vida, né, que enfim, tava sem trabalho, eu falei, pô, acho que foi isso e é isso só, não vou ter mais nada. Mas não, eu acho que nosso tempo é diferente do tempo de Deus e as vontades nossas é diferente das vontades de Deus. Esse trabalho que Deus colocou no meu caminho foi muito mágico. Eu agradeço minha família, agradeço o Maurílio, agradeço toda a produção, mas eu acredito muito que existe um Deus acima de tudo olhando por nós. E a nossa relação também, que o Maurílio fala, que é uma coisa sobrenatural, que explica minha, do Cassinho, da Cristão, eu acho que tudo isso são os planos de Deus, sabe? E é isso, eu vou sempre continuar acreditando, independente de qualquer coisa, porque o mundo artístico é muito delicado nessa parte, né? Eu fico muito feliz de você ter aberto essa oportunidade, Eu porque notei que você falou. eu fico muito feliz mesmo, assim, porque eu tomo um pouco de cuidado para falar sobre Não, certos fica tipos de tranquilo. coisa, porque realmente, né, é aquilo que às vezes a gente acaba se queimando, por exemplo, a Record é do Edir Macedo, mas isso eu não tenho Tá preconceito com vendo? nada, É, você nada. trabalhou numa empresa Exatamente, evangélica eu e não teve nenhum tipo de não problema tenho com isso. preconceito com nada. Aliás, Mas Rio Claro tem as faculdades claretianas, né? Tem uma sim, coisa da Igreja Católica ali presente, com exatamente. rádio, televisão Exatamente, também, não é? exatamente. É isso. Claretiano, muito forte. Muito bom. Agora vamos saber daqui. Deus. Você acredita em Deus? Não, mas eu acho que eu tenho uma relação que eu não. Uhum. Eu moro, né? Eu convivo com pessoas muito, muito crentes, né? Muito religiosas, minha família inteira. Então, para mim, eu acho que foi uma coisa de. Não é. Eu não tenho bandeira de não crença. Para mim, é um Sim. negócio de uma. É uma decisão minha de não crer ou. Mas você convive com não. pessoas com religião. E ao mesmo Não é tempo eu sou problema muito. pra você. Eu acho das coisas mais lindas, até etnograficamente mesmo falando, assim. Uhum. Eu acho a religião uma das coisas mais fascinantes de ter perto, de se observar. Porque é lindo, por exemplo, eu vejo movimentos da minha mãe, sabe? Minha mãe crê em milagres, minhas irmãs, e eu sou muito respeitador em relação a isso. Recentemente eu fui até fazer um comentário na minha casa um dia, gerou até um mal-estar, e aí que eu entendo o quanto que eu tenho que ter cuidado até com as coisas que eu falo, e eles também me respeitam. Boa. Respeitam a minha decisão porque eu não... Por isso que eu falo, para mim é uma coisa eu não vou falar que eu sou indiferente, porque não tem como ser indiferente
se você convive Uhum. com, Com pessoas, com pessoas que são acreditam, muito... que você gosta E dessas não, eu pessoas, amo essas pessoas, as pessoas são a razão da minha vida, elas Não, estão... na periferia, a religião é muito É, importante, né? e é muito, e eu falo que religião salva vidas, porque a minha mãe fala isso sempre, né? Eu acho que o meu pai, quando meu pai foi para a igreja, acho que foi um bom... talvez ele teria partido antes se ele não tivesse ido. A minha família. E tem um efeito de socialização muito grande, né? Boa, E a gente colocação. precisa... E a gente menospreza isso. E a gente precisa crer em algo e a gente precisa... nós somos seres sociáveis, né? Perfeito. Talvez a maior característica do ser humano seja a sociabilidade e a crença. Você precisa crer em algo, senão tudo fica muito vazio. Por isso que eu falo que é uma decisão muito minha, pessoal. E você nunca vai me ver vaticinando qualquer coisa, ou falando, ou sobre a não crença. Pelo contrário, eu acho que as pessoas têm que crer, as pessoas precisam... eu sou adepto da crença, acho que as pessoas precisam crer. E eu acho muito bonito. E eu tenho, por exemplo, eu amo os hinos da igreja. Me toca muito, assim, toca muito mesmo. Eu era músico, eu tocava saxofone na igreja e tal. Caramba! E aí eu acho isso muito bonito, Uhum. e eu fico super tocado com aquilo, eu acho bonito mesmo. Então, pra mim, é uma... Então você tem uma espiritualidade, independente de religião, de Deus. Eu não sei se espiritualidade, eu não sei explicar o que é, mas assim, eu acho que esse respeito é tão exacerbado que eu consigo transcender dessa minha não crença. E tem uma coisa que é muito bonita, que o Cassinho, o Daniel Victor, a família dele é religiosa também, né? A família dele é da Assembleia de Deus, que é uma igreja muito parecida em valores com a congregação cristã. E no dia que eu liguei, que eu pedi para ligar, que ele tinha passado no teste, ele tinha ido na igreja e ele tinha ido para encerrar mesmo, assim. Ele tinha desistido porque ele estava tentando fazer arte. Isso a mãe dele me contou, em prantos, assim, E aí diz ela que naquele culto, naquele dia, uma pessoa chegou e falou com ele e com a mãe que não desistisse e que naquele dia, naquela noite, as coisas iam mudar e que o sonho dele que Deus ia cumprir o sonho dele. Falou toda essa coisa. É um roteiro. E aí ele chega em casa e o Mateus liga para ele, o Mateus Dias Will, liga para ele e fala que ele tinha passado no teste. Ela me contou isso, eu chorei. Como é que eu não vou chorar? Então tu fala que tem coisas que vão além. Que não dá pra gente explicar muito. Eu sou muito respeitador. Mas é isso, eu acho que eu fico bem de boa, bem na minha, Bem na assim, sua. bem tranquilo com as coisas, mas respeito muito mesmo, assim. Eu acho que, e Deus sabe do seu coração. Tranquilo, eu acho que ele te ama. Chama Ele de ama Deus, todo mundo, outra exatamente. coisa, Eu acho que assim, eu acho que independente de qualquer coisa, a fé move montanhas. Eu tenho um testemunho lindo para contar, que eu acho que pouquíssimas pessoas sabem, eu acho que exatamente desse espaço que falta muito para falar sobre a religião. Eu, quando estava no processo do filme, eu tive miocardite muito forte, entre uma gravação e outra, que minha família estava aqui, e eu tive que ir para o hospital, acho que o Mauro lembra desse episódio. Avisei toda a produção e liguei para um médico de Campinas, que era chefe da Unicamp, e ele falou, tá, meu amigo já está preparando a mesa de cirurgia, porque era um processo muito delicado, e eu estava assustado. Fiquei sabendo disso pouco tempo atrás, porque minha mãe não queria me falar para não assustar, que a mesa de cirurgia estava me esperando. E foi naquele momento que eu entrei com suspeita de miocardite, eu fiz a eletro e fui tomar soro, que eu estava muito fraco. E o médico voltou. Quando ele voltou, antes dele voltar, na verdade, eu tipo, meio que dormi assim, e minha mãe viu Jesus descendo e colocando a mão na minha cabeça, dizendo que eu não tinha mais nada. E foi quando o médico voltou com o relatório, ele falou, fica tranquilo, acho que o que ele veio fazer aqui, eu não sei, senhora, mas é muito mais valioso do que ele precisaria passar por aqui. Boa. Então ele tá sem nada. E eu entrei com suspeita de miocardite e saí sem nada. Eu acho que é muito lance de Maomé, né? Tem que ver para crer. Eu acho que não, eu nunca precisei disso, porque minha fé é aquilo, fé move montanhas e eu acredito no impossível que Deus pode fazer por nós. E é isso, mas eu acho que é esse lance, sabe? Se com Deus é difícil, sem Ele é impossível. A fé costuma ajudar até quem não tem fé, como diria o Gilberto Gil. Muito bom. E fé não tem a ver com religião, né? As pessoas acreditam num projeto e ele vai adiante, trabalha por ele. Né?
E agora eu quero fazer uma homenagem, voltando aos anos 80, televisão Chacrinha. brasileira, ao grande Chacrinha. Chacrinha, o velho guerreiro. E aí o Chacrinha buzinava os calouros ruins. Então agora eu vou buzinar, e aí vou começar contigo, Maurílio, depois eu vou pro Matheus. Vocês podem buzinar quem ou o que vocês quiserem, né, que incomoda vocês nesse mundão nosso daí, tá bom? Então, começando contigo, Maurílio. Vai lá. Acho que eu vou pegar um tema, enfim, eu poderia falar de um monte de coisa, mas acho que eu vou bem no específico, que é essa relação que a gente está vivendo agora quando você está lançando um filme brasileiro, assim. Eu acho que é uma coisa que eu nunca vou entender o porquê as pessoas odeiam, porque tem um número tão grande de pessoas que odeia o cinema nacional. Isso eu acho tão maluco, você... Bizarro isso, né? Para mim, vai pro nível da bizarrice, você sequer se dar a chance de ver, de entender, e quase sempre são pessoas que são patriotas avessas, né? Aham. Que consomem 100% Previsíveis. consomem 100% de cultura americana, de cultura estrangeira, isso para mim é muito louco, porque a gente é respeitado fora, e aí você é respeitado, os filmes passam, né? Tá aí o Agente Secreto, tá aí Isso. Estou Estou aqui. Ainda Estou Aqui, tem uma série de filmes brasileiros, tô falando só os de grandes dimensões, assim. E aí, por que ainda existe? Porque eu queria entender, eu queria dar vontade de sentar com essas pessoas e falar assim, parte de onde? Qual é o princípio? Qual é a lógica? Porque técnica não é, qualidade artística não é. A gente usa hoje os mesmos equipamentos que usa o filme do Kleber, foi feito com lentes Panavision, Perfeito. que Essa as desculpa mesmas lentes... é da Exatamente. ditadura militar. Exato. né? Então, assim, você não tem nenhuma explicação. E qual é a razão? Então, assim, eu acho que eu queria entender, porque, pegando uma palavra da moda, né, os haters. Por que existe haters de cinema nacional, cara? Eu odeio essas pessoas. Eu acho que se a gente bater com a pesquisa da Quest sobre 19% da população que apoia o tarifaço do Trump com o Brasil, eu acho que vai encaixar nessa porcentagem aí das pessoas que não gostam de cinema nacional. Não, Só com isso certeza. pode explicar. né? Teve um comentário muito... quando saiu o trailer do último episódio, e aí um cara comentou assim, pô, a premissa é do caralho, e não sei o que, pô, mas é falado em português, eu não dou conta. Então eu sinto muito que é triste, falado em mineirês, não é nem Você não vai dar conta mesmo. você para e fala, cara, você vai consumir cultura com a sua língua. Cara, aí é um negócio. Aí eu Aí divã. divã, por isso, então, minha buzinada é Você pra não esse vai povo. conseguir resolver isso. Eu posso ter compreensão com coisa lá na frente, hoje eu não tô não, porque eu tô lançando um filme e aí você vem com raiva. Eu vou na buzina contigo, mas eu não tenho como não dizer. O que eu notei, nesse trailer tem a locução com a voz, como se fosse a voz que sempre fazia a locução dos trailers, dos lançamentos, dos filmes dos anos 80, dos anos 70. Do Batman. Do desenho do Batman. Que voz é aquela? Que tem uma coisa maravilhosa aqui, Márcio Seixas. Márcio Seixas, Belo mineiro. Horizontino. Exato, faz o Batman, o Super-Homem. Você resgatou o Márcio Seixas. Existiram 2 narradores clássicos no Brasil com versão brasileira, Nossa, Herbert Richards. velho. Ele é um dos. Então, assim, qualquer brasileiro Cara. acima de 40 anos já ouviu o versão brasileira. E óbvio que ele é um dublador, né? Ele dublou o desenho do Batman. Ele dublou, dublou muita coisa. E aí, pra gente, era um resgate ao mesmo tempo. Isso foi uma ideia das meninas da Malute, né? Da Hélida e da Mariá, que era um resgate dos trailers da época. Cara, é metalinguagem demais. E todo mundo lembrava, né? Assim, Sexta-feira no cinema, isso. porque o filme estreava na sexta-feira, sexta, não né? era na quinta. Vem aí, uma aventura que não sei o quê. Porque todo Versão trailer brasileira, filmes de plástico. Então, Cara, esse resgate do Márcio Seixas, é o então, Márcio Seixas. Eu pensei que fosse o Guilherme, que imita muito, o locutor do Guilherme, que imita muito ele, mas não, é o Márcio. É o Márcio Seixas, tá com 83, Parabéns. eu acho. Irmão da Beth Seixas, Irmão da Beth Seixas, essa lenda de também, locutores. escola de locutores aqui. Eu fiquei muito feliz, fiquei honrado, na verdade, porque eu vi que um dos vídeos que tá no Instagram dele, da Filme de Plástico, ele elogia todo o elenco. E principalmente nós 3. Cara, eu fiquei honrado, porque eu falei, cara, onde a arte ia me proporcionar isso? Eu falei, caramba, eu achei muito bonito a humildade que ele teve. Né? Com a idade, infelizmente, a gente vai enfrentando um idadismo, né? Um preconceito. Então, quando vocês fazem isso, ele se sente muito homenageado. Lembre-se disso. Você também vai ter 80 anos. E agora a buzina é pra você. Eu quero saber quem ou o que você vai buzinar. Vamos lá, Matheus. Eu acho que é uma coisa que vale muito ser falada, que é sobre a nossa profissão, né, de ator, dublador, enfim. Todo mundo fala que é uma carreira de desempregado, só que eu acho que não, é muito mais que isso, porque se for parar para pensar, é uma carreira muito bonita, mas é muito difícil também, né, porque a gente
Não, você acabou de falar, a sua história. Exatamente. E a gente é um produto no mercado, eu gosto de brincar, né? Que os produtores, os diretores são as pessoas que vão lá comprar e quem tiver mais bonito, quem tiver ali com a cara legal, você vai falar, vou pegar esse aqui, não, mas esse aqui tá podre, vou pegar outro. E é assim, nossa vida é uma carreira de incertezas. E todo mundo fala que é uma carreira de desempregado. Beleza, mas eu acho que é muito mais que isso, sabe? Eu acho que é o amor que a gente tem, é o que eu falo e vou falar de novo, que não é a gente que escolhe a arte, é a arte que escolhe a gente. Então, quando a gente chega no momento que a gente não consegue se ver em outra coisa, porque a gente quer levar essa alegria para todos vocês, porque de certa forma é um entretenimento que a gente leva para vocês, eu acho que vocês têm que enxergar isso como uma forma bonita também. A gente está aqui se entregando para chegar, para levar essa emoção. Eu falo que o filme do último episódio tem muito isso. O Eric me ensinou muita coisa e a arte ensina muita coisa pra gente. O Daniel fala, e eu gostei do que ele falou e vou falar de novo, que todo mundo na vida tinha que ter pelo menos uma experiência de fazer um filme. Boa. Porque é tão mágico. É tão mágico que quando você entra, você fala, Que legal caramba. isso, hein? Eu tava numa cena da escola que a Mari bateu a claquete e falou ação. Isso entrou na minha cabeça. Eu lembro exatamente de onde eu tava, de como tava a cena. E eu falei, é aqui. É isso que eu quero pra sempre, pro resto da minha vida. Eu quero ser ator. Depois daquele ação, naquele momento, eu não sei por que aquele momento me significou tanto, mas eu falei, é aqui que eu quero e eu vou seguir com isso. Porque é muito mágico, sabe? E é isso. Eu acho que não é uma carreira de desempregado, é uma carreira de amor, porque todo mundo tem que enxergar isso, sabe? De uma forma bonita Parabéns, mesmo. muito legal. Estamos caminhando pro final. Só mais uma coisa. Não, que eu tava pensando, eu falei, cara, eu tinha mais uma coisa pra falar, mas eu acho que é isso. Tinha muita gente que falou pra minha mãe que ela estava alimentando um sonho de criança, que eu ia nadar e morrer na praia. Eu acho que isso chega de uma certa ignorância da parte de quem me falou isso e de muitas pessoas que me falam. Eu era muito excluído do grupo de amigos, por quê? Porque eu não sei jogar bola, porque eu não gostava de videogame, eu gostava de fazer essas artes, de levar meu box da cama de casal pra fora e apresentar teatro na varanda pra todo mundo. Eu acho que a arte sempre teve dentro de mim. Eu acho que é isso, né? Voltando pra parte de Deus, acho que Deus dá dom pra cada um. Então o dom que ele me deu, acho que foi isso de atuar e levar essa alegria pra todo mundo. Boa buzinada. Respeitem meu dom. Exato. Você tá buzinando basicamente dando esse recado, né? E não só o seu, mas de quem mais tivesse. Exatamente, a arte em si, né? Legal demais. Olha só, tem uma pergunta polêmica também que tem a ver com discussões que a gente tem na nossa sociedade. Queria saber, Maurílio, a sua opinião sobre a legalização da cannabis. O que você pensa disso? Para ontem. Acho que para mim é um negócio de... enfim, uma que tem valores, né, medicinais e tudo, mas indiferente disso... já é uma luta também. Já é uma luta. Para você conseguir comprar, para medicar. Mas né? eu acho que indiferente disso, quando você legaliza, você possibilita trabalho, você possibilita uma melhor condução daquilo, né? Porque sob controles, com regras e tal. E você diminui uma coisa que é estúpida, né? O Estado gasta muito, o Estado gasta uma fortuna em algo que é recreativo, né? Principalmente a cannabis, né? É recreativo e tal. Remédios fazem muito mais dano, o próprio álcool é muito mais danoso em certas coisas. Então, para mim, eu acho que a legalização é uma discussão que a gente vai ter um pouco de vergonha no futuro, talvez não a gente, mas as novas gerações vão falar, nossa, mas isso era uma questão. A polícia prendia pessoas por causa disso, tipo assim, eu acho que vai soar meio patético, assim como várias das coisas que foram, a gente foi avançando, né? Mas acho que especificamente o caso da cannabis, porque você não querer fumar, eu não fumo. Sim. Eu não fumo, por exemplo. Eu não fumo, eu nunca fumei. Pra mim, mas assim, eu tenho que defender o direito, porque é desumano o que se faz com isso, né? Não faz nenhum sentido o gasto que se tem. Tá aí o Uruguai, gente. O Uruguai é um país super tranquilo, tá lá super legalizado, tem as coisas. Não tem nada. O Uruguai continua a mesma coisa. O estado do Colorado não mudou absolutamente nada a vida no Uruguai. Melhorou, na verdade, porque eles agora têm isso. Eu não vou nem ficar citando o Uruguai, que é sacanagem. O Uruguai tá tão à frente da gente numa série de coisas que aí chega a ser até covardia. Muito bom também. O Uruguai é tão à frente. Mas é isso, não é só. Eu acho que já passou e muito. Assim, para mim é uma discussão completamente atrasada, na verdade. Boa.
E você, Matheus? Qual a sua opinião sobre a legalização da cannabis? Eu acho que é isso mesmo que o Maurílio fala. Eu acho que me falta conhecimento para falar sobre esse assunto tão delicado, né? Boa. E Muita gente dá palpite sem saber, sem falar, né? exatamente, exatamente. Então eu acho que eu prefiro me guardar para não falar tanta besteira. Mas eu acho que tudo que o Maurílio fala, eu apoio. Eu acho que eu convivi muito tempo com ele e aprendi muita coisa dentro da família que a gente criou. Então, tanto que para isso e para outros assuntos também, como o Caverna do Dragão, que me perguntaram também sobre o final e tal. Eu falei, cara, tudo que o Maurílio falar, tá falado, e eu assino Você embaixo. chegou a assistir Caverna do Dragão no YouTube? Então, eu assisti acho que 1 ou 2 episódios, porque é uma coisa muito diferente do que a gente tá Não, acostumado, o né? ritmo... O ritmo, a voz, a imagem, sabe? Eu falei, mas eu tosco, achei muito legal, muito bacana. E é isso, né? Só a arte me proporcionou isso. Legal. Ô, Maurício, você falou do disco. Que história é essa de vinil? A gente vai Tô falando lançar- desse filme, pô. A gente vai lançar o vinil, estamos em processo agora, inclusive nos trâmites finais para mandar produzir. A gente lança talvez em janeiro ou fevereiro o vinil dessa trilha belíssima, né, conduzida por John Lyoa e Richard Neves. É original. Trilha completamente Os original. caras compuseram. Eu acho que o John usou os instrumentos da época. Não, é um negócio- Os é um tecladinhos. O Richard é muito... É um negócio fascinante o Fascinante, trabalho parabéns. dos dois, assim. Eu acho que é um raro caso de um filme de época que ninguém sente falta das músicas da época, porque a trilha preenche tanto, e feita, né, por dois gênios, assim. Então a gente... Eu tive dúvidas, sabe? Eu falei, cara, será que isso era uma música da época Mas é mesmo? o que ele queria. É. O John queria muito isso, que as pessoas tivessem dúvida Eu se aquilo era uma música da época, se era um Fala, resgate será que de eu não uma vi? É o banda. lado B de alguma banda? Porque Era- o John, eu falei, pô, o John vai inventar. Que era o resgate de uma banda. E isso tá lá, tá presente, eu não canso de falar. Então a gente vai ter, né, a gente tá tendo esse privilégio de... E ele que tá organizando, né, o vinil, ele que tá fazendo toda a organização. E aí eu acho que em janeiro a gente volta aqui para falar sobre o disco. Aí com eles vai falar sobre o vinil, Isso, apresentar. O Porque filme- também é uma volta. O vinil é um Highlander, né? Tentam matar o vinil há tanto tempo, ele está aí resistindo, as fábricas seguem produzindo, as pessoas seguem comprando. Vende mais vinil do que CD, Do já que tem uns CD, 5 anos no Brasil, já, no mundo inteiro, né? Muito legal. E a ideia de um filme ter outros produtos, como os Sim. americanos fazem muito, né, nos Estados Unidos. É caneta, Memorabilia, né? camiseta, boné e por aí vai. Isso é muito importante. Né? Sim. Legal. Esqueci. Eu tenho uma camisa que... Ai, linda, 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 linda. Né? Uma camiseta, né? Que o meu personagem usava de uniforme, né? E aí eu lembro que me marcou tanto que eu pedi pra todo mundo assinar aquela camisa. Igual a gente fazia. Eu guardei, esqueci tenho de a minha camisa trazer. do Lembrei disso colégio. agora. Falei, amanhã vai ter a pré, eu queria mostrar pra todo Você mundo, né? tem, então, a camisa Eu do colégio. do uniforme. tenho. Bacana. Isso Assinada era por muito todo comum. mundo. O né? Moisés também fez um desenho lindo do dragão, daquela... Não, e a jaqueta do Guns N' Roses? Vai dar briga. Aquela- Ela é do Maurício? Não, eu não sei quem foi com a jaqueta. Eu tentei levantar esses dias. Eu tentei levar também, não Parece sei. muito, cara. Não é muito consegui legal. levar a jaqueta. Eu Muito só levei a bem. mochila e a camiseta de uniforme. Legal. Último assunto, só para a gente fechar a opinião rápida. A população brasileira está envelhecendo. A gente tem ali uma coisa no filme de volta no tempo. Muitas pessoas vão ver porque, né, estão vivendo mais, vão lembrar do seu tempo, nem só como jovem, mas às vezes como pai, como mãe também. A sociedade brasileira está preparada para conviver com pessoas idosas? Queria a sua opinião, Maurílio. Acho que não. Você continua morando no bairro Laguna, na periferia? Eu acho que não, até a gente ainda tem. Mas, por outro lado, o Brasil, em termos de legislação, a gente está até mais Tem um avançado do que muitos estatuto, países. do Então, a gente idoso. tem um estatuto, a gente tem assento preferencial, são coisas que não existem. Em muitos países, Legal você lembrar disso. porque já estavam países até que já estavam lidando com populações envelhecidas há mais tempo. Por outro lado, eu acho que a gente tem que se educar para o futuro, porque né, a expectativa de vida aumentou. Então, hoje você tem muito mais pessoas passando, por exemplo, dos 90 anos. Os longevos. Os longevos. E isso era raro, agora você tem um volume muito grande. E a gente não está preparado para isso. Maurílio, o cinema pode ajudar nisso? Eu acho que muito. E já está ajudando. Eu fui ver o Último Azul outro dia. Ah, o Rodrigo Santoro e tal. Não, velho. É a personagem. É a de 70 personagem. anos que segura o filme. Eu acho. Agora, o nosso próximo Forte. filme, né, que a gente vai lançar, o Vicentina, é um filme cuja protagonista é uma idosa, né, uma mulher de 70 e poucos anos e conduz toda a narrativa. Eu acho que é fundamental.
Vitória também, Vitória. não é? Eu acho que é fundamental porque o etarismo Ajuda a é gente, pesado, né? O ajuda a gente etarismo no nisso. Brasil é... Eu acho que vale a pena falar desse negócio que você disse do cinema, né? Se o cinema pode ajudar, porque eu falei ontem também no bate-papo, e eu acho isso muito rico, sabe? O que eu vivi no filme, eu acho que todo mundo devia estar vivendo hoje em dia. Beleza, a tecnologia, por exemplo, ajudou muita coisa, facilitou muitas coisas. Só que a comunicação de antes era tão gostosa. Tipo, o lance, por exemplo, de uma cena que minha mãe sai na janela e fala assim: Ah, onde você vai, Eric? Eu vou ali com o Cassinho. Isso. Era aqui, na base da confiança. Quando a gente tá na torre também, vocês vão lá em casa hoje? Já não posso, era ali. Não vai, mudei de ideia, se aparecesse lá em casa, beleza. Mas era assim o tipo de comunicação. Eu acho que falta muito isso hoje em dia, sabe? Hoje muita gente na tela, no celular, computador, e falta o olho no olho, essa... Enfim. Muito bom, acho você é um que isso muito saudosista do tempo que você não viveu. O tempo que não viveu. Que Exatamente. belíssima Permitiu frase. A arte, o cinema. Eu falo que isso é muito mais. Mais Belíssima uma frase. sua. É. Muito legal. Gente, encontramos vocês nas redes sociais, como é que é? Começando contigo. Sim, gente, eu acho que o meu Instagram é o mais forte, né? Podem me acompanhar pelo Matheus N Sampaio, N de Nunes, N de navio, tá, gente? É Matheus N Sampaio. E eu acho que lá eu posto, eu não sou muito fã de rede social, eu sou muito esculachado por isso também, porque eu falo assim, mas Você tem é um que jovem postar aqui, tem vintage, que ver. rapaz. Mas eu falo, caramba, né? Uma preguiça, mas é isso, brincadeira, gente. Tudo que eu tô passando ali com a minha família, eu posto, é um jeito de se descontrair também e me verem como o Matheus, né? Não como o Eric. Acho que é isso. Boa. E você? Meu? Maurílio S. Martins. E a Filmes de Plástico, eu acho mais importante seguir a Filmes de Plástico. @Filmes de Plástico. E o A filme gente também tem muita coisa no Instagram. né? Porque e a Malute, que é a nossa distribuidora, né? Tem a Embaúba também. Eu acho que para entender mesmo onde o filme vai passar, onde está passando, o que está acontecendo, quais são os próximos trabalhos. E acaba que o Instagram é uma boa via de informação Comunicação. hoje. Hoje, Então, inclusive, tá tudo- saiu, né? A gente está gravando hoje, sexta-feira, né? Eu vi uma chamada para o filme da diretora da escola. Com a Babi, Ah, gênia. sim. Genial Gênia, aquilo, ela é né? gênia. Isso é muito bom, parabéns, viu? Acho Obrigado, muito legal. obrigado mesmo. Parabéns. E agora é chamar as pessoas, né? A partir do dia 9, o filme estreia no cinema. O último episódio. O último episódio. Gente, pelo amor de Deus, eu vou quebrar a quarta parede, já quebrei, vou falar de novo aqui com vocês, que vocês não podem perder. É um filme maravilhoso, que significa muita coisa pra mim também. O Eric me ensinou muita coisa, eu tenho certeza que ele vai poder levar essa mensagem linda pra vocês também. E eu acho que é isso, é uma experiência, uma oportunidade de viver um pouquinho desse gostinho mineiro, pra quem não é, e pra quem é também, de valorizar essa terra maravilhosa, que eu tive a oportunidade de conviver aqui durante uns 40 dias, que foi o tempo de gravação. E é uma experiência também de voltar para 1991, para quem viveu e para quem não viveu também como eu, e me encantei e tenho certeza que vocês vão se encantar. Então não percam a partir do dia 9 de outubro em todos os cinemas do Brasil. E quanto mais vocês falarem, porque o cinema brasileiro é muito isso, né? É boca a boca, boca a Primeira boca. semana é gente. importantíssima. É importantíssimo. Então assim, se não gostou, fala para os seus inimigos, né? Que se não gostou, fala para assistiu o filme, tá maravilhoso. Mas falem, divulguem, e é isso aí, é boca a boca que vai nos ajudar a crescer e espalhar essa história linda pelo mundo inteiro. Boa. Gente, queria agradecer demais Querido, eu que a presença agradeço. de Eu que vocês, agradeço. né? Mas agradecer essa produção, homenageando nossa geração e homenageando Belo Horizonte, Contagem, Sim. Minas Gerais, viu? Então, muito obrigado. A gente que agradece, eu fico muito feliz. Para mim é um prazer imenso. Não só poder falar do filme, mas poder falar da vida. Acho que ficaria Sim. aqui por horas, eu sou falador. E vida longa ao programa. Obrigado, nós estamos juntos. Obrigado, Elias. Obrigado. Matheus, muito obrigado, né, por entrar em Minas Gerais com tanto profissionalismo, com tanto respeito pela gente. Então, Foi um muito prazer, obrigado. foi um prazer, Tá? foi muito gostoso viver esse tempo maravilhoso. A comida daqui também é sensacional. É. É muito boa, muito gostoso. O sotaque de vocês também é tudo muito rico, Mas gente. muito obrigado, sabe? que agradeço. Isso é muito Obrigado, importante. Elias. Durante muito tempo nós tivemos vergonha de ser mineiros, belo-horizontinos, do nosso sotaque, não é? Hoje Então, eu tenho orgulho de falar que gravei um filme aqui e vivi essa experiência maravilhosa. Obrigado, tá bom? Obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu, gente. Gente, chegamos ao final, né? Muito bom, bacana, é importantíssimo o papo. A gente falou sobre vidas que giram em torno da economia criativa, que além de tudo, né, é uma economia que respeita o meio ambiente. Então, valeu demais. Horizontes ampliados mais do que nunca e uma homenagem à nossa, né, ao nosso jeito de ser de Belo Horizonte, de Contagem, da nossa Minas Gerais, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Siga a gente no nosso Instagram. A gente tem o Instagram, Papo com Elias. Tem o meu Instagram, elias.sunshine, porque o sol brilha para todos e todas. Então, sunshine para você.
E tem também o nosso YouTube, onde você está assistindo a gente. Se inscreva, acompanhe os outros programas. A gente teve o Carlos Francisco aqui, o Carlão, um ator maravilhoso, que também, né, está no Filmes de Plástico, fez o Marte 1. Tem outros atores, atrizes, diretores. Então acompanha, tá bom? Vai lá, acompanha a gente, faça sua crítica, sugestão, interaja conosco. Não basta só curtir essa coisa do joinha, é muito legal, mas eu quero a interação, quero seus comentários e críticas para a gente caminhar juntos, tá bom? Valeu demais e eu sobrei.